Graça e paz, família. Podemos ver Jesus em Josué. Estamos na sequência dos livros do Antigo Testamento, onde a gente pega um pedaço e mostra Jesus sendo citado ali. Jesus sendo, de alguma forma, representado. Hoje estamos no livro de Josué. Vamos ler uma história, a gente vai citar uma mulher chamada Raabe, uma prostituta, uma pessoa do povo pagão, uma pessoa de um povo inimigo do povo de Deus. Ou seja, um povo longe de Deus. Raabe, a história está no capítulo 2 de Josué. Vou ler aqui. Do acampamento do Vale das Acácia, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examine bem a terra, inspecione a cidade de Jericó. Então eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia se fechando, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Ela estava escondendo eles aqui, ela estava protegendo eles. Aconteceu que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram, e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Procuraram eles tudinho ali conforme ela falou. Só que até então ela estava escondendo eles e despistaram. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. O testemunho de Israel chegou aos outros povos. A terra de Canaã, a terra de Jericó, aquela terra que Deus prometeu aos israelitas. O povo já estava temendo, porque viu o que Deus fez a favor deles. Então ela cria nisso, ela acreditava nisso. Então olha o desenrolar da história. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês é Senhor, é Deus lá de cima e no céu, lá no céu e aqui embaixo na terra. Então agora jurem em nome do Senhor e prometa que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso peço que me deem um sinal que não deixe dúvida. Salvem o meu pai e a minha mãe, e os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam, os israelitas e os espiões responderam: nós prometemos, e se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que devemos morrer, e não vocês. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso ela pôde fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. Ela disse: vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Esconda-se lá 3 dias, até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu,
que fizéssemos, mas com as seguintes instruções. Aqui vai entrar. Com as seguintes instruções. Quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos faz descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. A gente pode encerrar por aqui. Cordão vermelho. Cordão vermelho. Henrique, cordão vermelho? E se fosse azul? E se fosse branco? Pois é, não é azul, não é branco. Cordão vermelho. Marcando a janela, demarcando a janela, para quando o povo de Israel invadisse a terra, tomasse a terra, ia identificar a casa que eles não poderiam entrar e matar. Eles não poderiam entrar e, de alguma forma, feri-los. Cordão vermelho, esse cordão vermelho aqui significa Jesus. Significa crer na morte dele, crer no sangue dele. Hoje em dia, todos nós que cremos na morte, no sangue de Jesus, nós somos libertos. A Bíblia diz que aquele que pertence a Cristo, o diabo não toca. Nós que cremos em Jesus, o diabo não pode tocar na gente. Nós somos protegidos. Você lembra daquela passagem no Egito? Da Páscoa? Pouco antes do povo sair da terra, na última praga que Deus enviou sobre o Egito, Deus falou para matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar na porta. Qual é a cor do sangue? Vermelho. E quando o anjo da morte, o anjo de Deus, passasse sobre a cidade, sobre o Egito, a casa que tivesse o sangue sobre os umbrais, o anjo da morte não passaria. O anjo da morte pularia, ia para a próxima. Aqui, a corda estava simbolizando confissão, fé naquele que pode salvar. Hoje em dia, a gente crendo em Jesus, crendo no sacrifício dele, o demônio não toca na gente. Naquele grande dia, o juízo não virá sobre a gente. Por quê? O juízo vai vir sobre aqueles que não se arrependeram, sobre aqueles que devem a Deus. Mas nós que cremos em Jesus, cremos que ele pagou a nossa dívida com a sua morte. E espiritualmente, sobre nossas vidas, está a corda vermelha, está o sangue do Cordeiro, está o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo que é o selo da nossa salvação. Espiritualmente, o demônio que olha para a gente, que cremos em Jesus, ele vê Deus em nós, ele vê o Espírito Santo em nós, então ele não pode nos tocar. Porque a gente crê no que Jesus fez. Então podemos ver Jesus em Josué. No próximo vídeo a gente vai falar de Juízes, a gente vai procurar Jesus em Juízes. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo.